Alô, caros amigos do Speed, está no ar mais uma edição do programa Curva do S. No Curva de hoje falamos sobre a NASCAR com a etapa de Phoenix, Fórmula Truck em Santa Cruz, segunda parte do especial sobre o Rally Mundial e, como sempre, o segmento de arrancadas. Nós começamos falando sobre a NASCAR. E no Arizona, Jeff Gordon fica com a vitória, Kyle Busch na segunda posição, Jimmie Johnson foi o terceiro, seguido pelo Kevin Harvick e pelo Ryan Newman. Sérgio Lago, segunda semana consecutiva na NASCAR que tivemos um vencedor, surpresa para todos. E por que eu estou feliz, Roberto? Por que será que eu estou feliz? Surpresa não, uma vitória há muito deveria ter acontecido. 8 segundos lugares durante a seca de Jeff Gordon, várias vezes chegou lá perto, circunstâncias do destino o deixaram afastado da vitória, mas uma grande vitória, Roberto, dominou. Por favor, esqueça o seu coração que está dolorido, partido, chorando, mas dominou a prova Jeff Gordon, foi o carro a ser batido. O único ponto de interrogação que eu colocaria foi Kyle Edwards, que começou muito bem, sofreu aquele toque do buchinho e a gente não pôde ver no final se o Kyle Edwards, o que ele teria feito de fato ou não, mas tirando o Kyle Edwards, o domínio foi do Jeff Gordon. Eu não quero agora a festa do Sérgio Lago, mas eu digo que o buchinho tentou, ele tinha um projeto para vencer aquela corrida, o primeiro passo era tirar o Kyle Edwards da corrida, foi rapidinho, antes da volta de número 70, ele empurrou o Kyle Edwards para fora, e não só isso, levou com ele bastantes carros. O Jeff Gordon venceu, mas quantos carros terminaram, Sérgio? 20, 15 carros? Eu não vou continuar nessa discussão, Roberto. Quero chamar a atenção para outras coisas. A.J. Allmendinger terminou entre os 10 primeiros. Dale Earnhardt Jr. terminou entre os 10 primeiros. Chegou a estar uma volta atrás. O Dale Earnhardt Jr. se recuperou bem. O A.J. Allmendinger andando sempre sólido ali entre os 12 primeiros. Um ótimo resultado para ele. E eu acho isso bastante positivo. E foi uma corrida movimentada. Tivemos uma bandeira vermelha que atrasou um pouco a prova, mas foi uma prova movimentada, várias ultrapassagens pela liderança, disputas pela liderança, disputas em posições intermediárias, e eu fiquei feliz de ver essa prova. Para mim, foi uma prova bastante divertida. Não, independente do resultado de Jeff Gordon ter vencido, foi uma prova boa. Agora, Sérgio, eu quero chamar a atenção para 3 fatos que começamos a transmissão falando sobre eles. Primeiro, o domínio de Kyle Busch em percursos curtos, que apesar de ser uma milha, é considerado ainda um percurso curto de Phoenix. O Kyle Edwards, que vem melhorando desde o final do ano passado, sim, continua melhorando. E o terceiro, que foi um tiro na água. Todo mundo falou que a equipe de Ricky Hendrick estava passando por dificuldades, que eles não se encontraram, que nada. Jeff Gordon venceu, o Jimmie Johnson na terceira posição e o Dale Earnhardt no 10º colocado, ou seja... E Mark Martin 13º. Eu não sei se existe crise, eu quero ter uma crise dessas. Bom, crise quem falou foi você, ninguém falou em crise, Roberto Figueiredo. Ninguém estava preocupado, a equipe largar atrás não quer dizer que seja crise, mas de qualquer maneira, acho que o ponto é irmos adiante, mas voltando à questão do Kyle Edwards, eu acho que Kyle Edwards continua em boa fase, ele realmente sofreu um acidente, ele sofreu o toque do Kyle Busch, mas vem muito bem, acho que é um piloto que a gente tem que prestar atenção este ano. Vamos dar uma olhada agora como fica a tabela de posições depois dessa prova de Phoenix. O Kyle Busch é o líder, o irmão dele, o Kurt Busch, vem na segunda posição, Tony Stewart é o terceiro, A.J. Allmendinger, a surpresa na quarta posição, seguido pelo Jeff Gordon e pelo Mark Martin na quinta posição. E eu quero chamar a atenção também, Sérgio, os destaques, porque eu acho que vale a pena agora, todas as semanas, a gente falar do 11º e o 12º, porque a classificação para o Chase vai ser um pouco diferente da tabela de pontos. Hoje o Paul Menard estaria na 11ª posição e o Kyle Edwards seria o 12º, mas repetindo, é pelas vitórias e não pelas posições na tabela de pontos. E Jimmie Johnson ali na 13ª posição também está chegando ali. Eu acho que isso é importante, eu acho que sempre a tabela no início do campeonato ainda são precisas muitas definições. Tem pilotos ali que até pelo resultado nas 500 milhas de Daytona, que é uma prova atípica, ficam ali na frente e vão caindo para trás. A gente viu em outros anos. Agora, para mim o destaque é, pelo menos por enquanto, nesse começo de temporada, Juan Pablo Montoya entre os 10 primeiros. Eu digo, aposto nele para participar do Chase, eu acho que isso é importante. E um fato que há muito tempo, há muitos anos, não acontece na NASCAR: 2 irmãos na primeira e segunda posições. Kyle Busch, o líder do campeonato, Kurt Busch, o segundo. Não espero que isso dure muito tempo, pelo menos não os dois, 1 e 2, mas é interessante de se ver, é um dado interessante. E Sérgio, as regras novas agora dessa temporada, as regras de pontuação, faz com que o piloto, quando fica nas últimas posições por um acidente ou por falha mecânica, ele perdeu muito mais terreno na tabela em relação à pontuação anterior. E eu quero dizer o seguinte: se não fosse o Jimmie Johnson, por exemplo, tirar o terceiro, se ele tivesse outro mau resultado, se ele tivesse feito parte daqueles acidentes, o buraco é muito mais embaixo. Sim, eu concordo inteiramente. A pressão é muito maior em cima dos pilotos, estatisticamente, basicamente,
antes, se você tirasse, por exemplo, o 40º lugar proporcionalmente ao primeiro lugar, você não perdia tantos pontos assim, percentualmente. Agora, o 40º lugar é um percentual muito menor. Por exemplo, não tenho dado exato, mas 10% dos pontos o 40º do primeiro, e antigamente era 22% dos pontos. Então, a diferença era grande, mas agora é muito maior. Muito bem, vamos agora acompanhar o segmento Maquineta do Tempo, que fala da história do automobilismo brasileiro. Wilson Fittipaldi, além de organizador, promotor e mestre de cerimônias, também narrava toda a corrida pela Rádio Pan-Americana. Volta e meia ele me citava como presente. Agora um alô para Passo Fundo. O Passo Fundo está na liderança. Alô, Passo Fundo, vocês estão vencendo a 1000 milhas. Que coisa maravilhosa, prepare seus corações, etc. E aqui está o representante de vocês, o radialista Meirelles Duarte. De vez em quando eu dava um alô e tal. Ó, pessoal, tô aqui mesmo. Não é blá 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 não, de paulista. A festa fora da pista era esquecida dentro dela. Quem corria as 1000 milhas buscava a glória de ser campeão. Um título que diferenciava qualquer piloto brasileiro. Surgiu as 1000 milhas, né? Então aí evoluiu, divulgou mais e deu mais entusiasmo ainda. É indescritível. Não há palavras que possam falar. Vencer numa 1000 milhas brasileiras, naquela época, principalmente em cima de uma carreteira, não existe palavras que possa ser dito. Logo após o intervalo, a dona Neuza e os pilotos falam sobre a nova temporada da Fórmula Truck.